Oi, pode falar. Pelo celular, eu sempre vejo pelo celular, eu não vejo pelo computador. No celular, se você vai deslizando a tela para aparece, uma das opções aparece os slides que você está compartilhando, e embaixo aparece quem está falando, bem pequenininho. Isso. É que no computador... Se você desliza... Aí, para gravar, tem que ser pelo computador. Mas assim, na tela aí de vocês, do lado direito em cima, você tem uma janelinha na nossa carinha, e se tiver todos os quadradinhos, se você clicar, ele divide a tela e fica a apresentação e fica todo mundo aparecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, agora eu estou vendo o Ravazzi, estou vendo a Elaine, estou vendo a Melissa, estou vendo eu. Né? Não tô vendo você nem o Marcos, vocês estão fechados. Mas é nesse sentido que eu estava querendo... Porque aí eu conseguia fazer no computador só, ver todo mundo e, ao mesmo tempo, ver a apresentação. Porque qual que é a ideia, Márcia? A gente também, não é fazer um estudo palestra, é a gente fazer um estudo realmente, independente do tempo que vai durar, que a gente possa participar, que a gente possa tirar dúvida, né? Eu coloquei lá no grupo nosso lá do WhatsApp, né? Você já tem estudos disso, né? Quando você lê lá, eu até não podia ter posto aqui, quando a gente lê, a gente absorve 10%, quando a gente ouve é 20%, quando a gente participa, passa a ser 60%, 70% do aprendizado, né? Então, é nesse sentido que a ideia é que realmente, independente da pergunta, independente da dúvida, que a gente possa trocar ideia, né? O Espírito da Verdade, quando fala assim, instruir-vos, né? Essa instrução, ela exige interação, porque senão fica pouco eficiente, né? Vamos dizer assim. Então, a proposta do estudo é estudo mesmo. Era igual a gente fazia na casa, né, Ravaz? Abre os livros em cima da mesa e cada um comenta um pouco e a gente vai falando. Então, a ideia é realmente mudar um pouco. Sabe o que eu pensei, Arthur, que a gente podia fazer de diferente hoje? De repente, quem quiser ler um slide, né? Tipo, você põe aí e fala, olha, tem alguém que queira ler? Né? Porque a pessoa já lê e já faz um comentário do que ela entendeu, se ela quiser, né? A gente podia fazer essa ideia. Pode ser, é boa ideia. Ó, nós paramos aqui, então, né? Semana passada a gente passou a parte dos dogmas, nós passamos a parte do hinduísmo, né? A gente falou aqui da Grécia, que é o processo de reencarnação como punição, alinhando que quase que todas as propostas filosóficas, elas têm inserido isso como uma proposta, né, de que fomos criados perfeitos e por erro, por equívoco, por uma falha nossa, nós estamos no mundo para sofrer como castigo, né? Então aí você tem um processo de karma, você tem um processo de Deus vingativo. Então você, para justificar a queda, você tem toda uma proposta filosófica para sustentar isso. E Kardec, na Revista Espírita, né, estava colocando isso que nós paramos aqui nessa parte aqui da Grécia, né? E Kardec vai comentar aqui a maioria dos filósofos que professavam ostensivamente a mente psicose animal não acreditavam nisso e tinham uma doutrina secreta mais racional sobre a vida futura. Então, o que Kardec estava falando? Que para os iniciados, né, eles estudavam e se aprofundavam em alguma coisa mais próxima do real. Mas para o povão era, né, a regra de castigo, de recompensa, de penas. Era é o que ele fala aqui, né? Se alguém viola as regras do Estado, é preciso que seja punido e ainda assombrado pelo medo. Medo do inferno, das penas contínuas, dos castigos. Louvo Homero por contar as fábulas. Você sabe que eu estava lendo, né? Aquele livro lá que eu comentei, Depois da Morte. Ele colocou umas coisas interessantes sobre a Grécia, né? Principalmente como é que eles viam as experiências da vida, né?
primeiro que eles já acreditavam nas experiências de vidas reencarnatórias, né? Da pessoa sempre está tendo uma nova chance de reencarnar. Eles também viam, eu anotei até aqui a alma, né? Que era um espírito envolvido em seu corpo fluídico, né? Olha só, né? Depois que a gente vai ver isso com Kardec, também essa questão do fluido universal, que ele já tinha uma fala sobre esses aspectos, né? E aí também os estudos, né, que se fez naquela época, né, eram bem experimentais, né? Ou seja, eles viam, né, na Grécia, o Sócrates, Platão, Pitágoras, eles observavam muito, né, a natureza, e, além disso, eles mantinham uma correspondência com os espíritos, né, que isso se tem... É claro, né, que havia comunicação com os espíritos. Então, quanta coisa, né, já havia naquele povo que a gente pensa assim, né, nossa, mas a Grécia, tantos anos atrás, havia já uma ideia que depois, com a igreja cristã, né, que houve um retrocesso nesses aspectos que a humanidade já tinha entendido, né? Ela já tinha uma ideia até sobre o triunfo sobre as paixões, né? Que a gente vai falar depois lá no espiritualismo racional, essa questão, né? Do como que eles viam que a pessoa evoluía também através da vontade, né? Do sobrepujar a questão instintiva, das paixões. A única coisa que eu fixei também nesse livro é que tudo isso era para os iniciados, né? E as pessoas comuns não tinham acesso a toda essa informação, ou seja, era passado de uma forma mais simples, né? Mas aqueles que tivessem, eu acredito, interesse, né? Que quisessem escutar Sócrates, né? E ir atrás das informações, provavelmente obtinham, assim como na nossa época, né? Quem tem interesse e quiser estudar, né, sobre a doutrina espírita, ela tem acesso, né? Mas ainda não são todas as pessoas, né? Então, de uma certa forma, se assemelha ao que a gente vive hoje em dia, né? Tem um livro aqui, até por acaso está aqui pertinho, é bem pequenininho, do Herculano Pires, Os Sonhos de Liberdade. E ele vai falar isso, né? Tem um outro que é o Espírito e o Tempo, mas nesse aqui ele vai falar um pouco disso, que o Leon Denis está tratando aí depois da morte, né? É que a humanidade busca por liberdade desde todos os tempos, né? Que a gente se identifica mesmo com o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, como qualidade inerente da alma, é a nossa busca, né, de deixar brilhar a nossa luz na palavra do Cristo, né, de que nós possamos realmente, né, nos auto-iluminarmos na reforma íntima. Né? Então, tudo isso é uma coisa inerente a nós. Né? É isso. E todos os governantes, todos os povos de todas as épocas encontraram na teoria de punição, né, do medo, da educação fisiológica entre dor e prazer, adestrar para que a pessoa ficasse quieta e comportada. E sempre foi, até hoje, né, a maior prerrogativa de que por que a moral de todas essas crenças, elas são moral que te regulamenta a tua vida de fora. Então, olha, se você fizer tal coisa, você vai ser punido. Se você fizer tal coisa, Deus te castiga. Se você fizer tal coisa, o homem da capa vai te pegar. Isso é uma cultura popular, inclusive. Então, nós vamos nos educando não para a liberdade e a responsabilidade, mas nós vamos educando numa estrutura
né, de dor e prazer, que para o espiritualismo racional da época é uma coisa que tem eficiência, mas nós estamos educando a parte fisiológica e desprezando as qualidades da alma. E aí é que eles alertavam, isso pode trazer consequências, né? Consequências que você excita toda a parte física, mas você também não beneficia e não deixa desenvolver a parte espiritual, que é o que Jesus colocava, né? O processo colaborativo, o processo de mútua ajuda, né? O processo de ide e pregar o evangelho. Então, toda essa estrutura, né, que a Melissa colocou, e esses livros aí, o Leon Denis e o Herculano Pires, eles estão falando em várias literaturas, é justamente isso. Olha, os tempos chegados, né, a época do Paracleto, a época do Consolador, é revelar as coisas que Jesus não conseguiu implantar, né? Então, trazer esse Deus, que é um Deus mais próximo de Jesus, que é um Deus Pai, do que um Deus mais de Moisés, de Isaac, Jacó, aquele Deus que está regulamentando a nossa vida, vigiando 24 horas. Então, essa separação, que parece boba ao primeiro olhar, ela faz muita diferença no condicionamento ou não da alma. E o Herculano vai citar nesse livro, Sonho de Liberdade, que cada vez que a humanidade tenta aprisionar o ser humano, cerceando a liberdade, existe uma revolução, e aí existe um atrito nisso, e é porque nós não fomos criados para ficar muito sobre o subjugo do outro, mas sim num processo realmente mais como Jesus está trazendo, num processo de responsabilidade, de liberdade, né, de fraternidade e de igualdade dentro da diversidade, né, mas com responsabilidade para que a gente... Porque a liberdade, o Herculano vai falar, ela é limitada, porque nós estamos circunscritos. Então, isso tudo é muito importante, isso que nós estamos estudando, né? E Kardec já identificava na revista de 66, que ele já está trazendo aqui, né? Esse panorama, por quê? Ele está fazendo o contraponto. Ele está... O que Kardec está tentando fazer? Ele está tentando nos educar, trazendo outra referência para que a gente ressignifique os conceitos. E, a partir dessa ressignificação, a gente possa, valorizando o passado, criar um novo homem, não desprezando e chutando o passado. Não é isso que o Kardec propõe, mas que a gente reconduza tudo, quase que vire o leme, né? Você vire o leme para acertar o alvo, né? Sai do erro e eu acho muito bonito. Eu estava lendo de novo aqui e a proposta do Espiritismo no diálogo com o Padre, e que vai aparecer agora na Gênesis, que nós estamos estudando, e no Céu e Inferno, é que o Espiritismo promove o arrependimento, a partir que a gente, como a gente vai compreendendo, nós vamos entendendo o erro, o arrependimento, e aí ele fala assim, o retorno sincero ao bem. Se o retorno sincero ao bem, nós já estávamos no bem. É interessante essa passagem, porque no espiritualismo racional, nós vamos encontrar lá no Eduardo Ferreira França, um estudo. O Eduardo Ferreira França ele falece em 1857, no mesmo ano da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E nesse livro dele, que tem em português, já era ensinado na universidade o instinto para o bem. No instinto para o bem, era um instinto inteligente. Esse instinto inteligente, ele cita lá que nós fomos criados inclinados para o bem, e cada vez que a gente faz uma coisa que perverte essa inclinação, né, que nós somos inclinados para o bem, nós estamos pervertendo aquele instinto que seria inato
como uma proposta divina para a nossa criação. E aí eu comecei a ler esse capítulo eu vou pôr para vocês depois no grupo, esse capítulo do Instinto para o Bem, com as perguntas e respostas das leis naturais, no capítulo de introdução, e é incrível, quando a gente lê o bem e o mal, a partir da questão, acho que é 692, não me recordo a questão certinha, como é similar, né? Como é muito... É uma continuação dos estudos que já estavam sendo elaborados na universidade. Então, isso me chamou muito a atenção. E a gente vai avançar, nós vamos tocar esse ponto, eu só estou adiantando aqui agora, né? Como é importante essa preparação de entender o que Kardec sabia, qual que era o que a ciência e o estudo, tanto na universidade como no fundamental, na época de Kardec, e como que a espiritualidade se utilizou dos nossos conhecimentos para apontar o caminho. Que isso é bacana também. Porque a revelação, ela aparece, mas ela só aparece no tempo que estamos preparados. E para estarmos preparados, nós precisamos desenvolver conhecimento. Porque não é nada dado de graça, né? Que é uma outra coisa também, né? Senão a gente fica numa forma passiva, esperando o retorno de Jesus. E também não é a proposta do espiritismo, é a proposta de ser Interessante, ativo. né? Quase 2000 anos depois, né, de Cristo, é que a gente vai conseguir, né, através do Consolador, né, ter o contato novamente, né, com coisas que a humanidade já trazia, né, porque lendo lá o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte introdutória, ele fala exatamente sobre isso, né? O quanto o Platão, Sócrates prepara, né, o terreno para a vinda de Cristo. E, de repente, né, a humanidade passa por um período, né, tem até aquele livro, eu acho um livro interessante, que é o do Chico Xavier, que é o A Caminho da Luz. Ele fala desse momento, né, da história, que é entre a vinda de Cristo e o quanto a igreja medieval ela aplaca tudo isso, né? Ela deixa tudo obscurecido, né? E a humanidade então perde esse contato, né, com toda essa sabedoria, tanto vinda antes de Cristo, quanto os próprios ensinamentos de Cristo que ficam perdidos, né? E as pessoas não compreendem o real significado, né, da palavra do Cristo, porque se perdem principalmente nos rituais, né, na parte litúrgica do culto, né? Ou seja, a igreja intitula como sendo importante que a pessoa vá lá, faça a sua confissão, faça vários rituais, mas não explica qual o significado, né, realmente do progresso, né? Como que a pessoa vai progredir? É fazendo os rituais, né? Ou exatamente compreendendo o contexto que ela vive e como é que ela pode se modificar, né? Isso eu acho que é o essencial que hoje a gente acabou, né, em alguns momentos, no próprio Espiritismo, tendo um retrocesso também nesse ponto, porque acabamos fazendo mais culto às questões exteriores do que ao próprio significado da palavra ali estudada, que deveríamos estar estudando, né? Então, isso acho que é o essencial para que a gente possa ter essa visão, né, da retomada, vamos dizer assim, dos estudos, né, de uma literatura original, é que a gente saia das questões apenas ritualísticas, né, e entre novamente no entendimento, né, como você disse, do livre-arbítrio, da moral, né, o que é a liberdade com consciência, né, tudo isso que hoje a gente pode ter um campo bem mais amplo até do que na época de Kardec, porque os estudos também da ciência foram avançando, né? Então, pegando Kardec hoje, com o estudo que a gente tem do momento,
e revendo esses conceitos, fica muito mais amplo, né? Eu acho, até do que na época em que estavam sendo escritos, né? Porque hoje a gente tem uma visão ampla de psicologia, de outras ciências que nos auxiliam também a entender, né, a Gênese. E o que é bacana a gente também ir percebendo é que é a moral desinteressada, que é a proposta de Jesus, e que depois a espiritualidade vem retomar, e a moral de interesse. Quando a gente tem a moral por um interesse, nós somos corruptíveis. Então, nós vamos ter lá a parábola de Jesus falando do administrador infiel, né? Que vale a pena ler. Porque quando o Mesmer coloca a possibilidade do magnetismo animal, que é o passe nosso hoje, né? Bem compreendido, que ele descobre um processo, uma possibilidade de cura, que seria de graça para todo mundo, a medicina da época, entendendo essa dimensão, tendo o interesse de preservar o monopólio do conhecimento, refuta o magnetismo. E tudo faz para encobrir. Quando você pega Hahnemann, na mesma época, né, e eu tenho o livro aqui, você vai pegar o Organon da Arte de Curar, o Hahnemann, ele vai citar 30% da homeopatia com o passe magnético. E hoje acabou se perdendo. Mas a alopatia vem falando assim, não, a homeopatia não funciona, isso não funciona, né? Então, por quê? Porque o interesse, para você vender o que te interessa, você precisa falar mal do outro, porque você tem um interesse por trás. E assim a gente vem rodando, né? A própria psicologia, né? Se você pegar a palavra no grego, o Herculano vai falar disso, ele vai falar assim, olha, é o estudo da alma. E aí a medicina materialista, ela traz esse estudo para... Estou aumentando aqui, está chegando mais gente. Ela traz esse estudo para... cortando a alma, sumindo com Deus, e transforma a palavra, que seria o estudo da alma, agora passa a ser o estudo da mente. Então, isso tudo é como a gente vê que roda tudo ainda pelo interesse, né? Então, enquanto nós estivermos regulamentando a nossa vida no interesse do mundo material, nós ainda estaremos desviando do caminho que Jesus estava nos traçando. E a espiritualidade está fazendo um esforço para, olha, esse não é um caminho bacana. Então, eu acho que esse é todo um alerta que a revista espírita, né, vai estar recheada de exemplos para que a gente possa beber nessa fonte e ir olhando Kardec e a espiritualidade com esse olhar, né? Olha, eles estão querendo mostrar que aqui tem um equívoco. Foi uma fase importante, talvez até necessária, né, para a nossa jornada evolutiva de aprendizado, mas já deu, né? Olha, agora não é mais mingauzinho, já não estamos mais no jardim da infância, precisa mudar aí a estrutura, né, de entendimento de aprendizado. Não sei se alguém quiser completar. Boa noite aí, entre a Edicleia e a Daiane, né? Acho que é isso. Se alguém quiser ler também, né, o slide, comentar, acho que é interessante. Se alguém que quiser ler, pode ficar à vontade também, é só fazer a leitura e comentar. Vai, rapaz. Tá sem óculos. Não fiquem tímidos. Ó o Crispim, olha lá. Pode ler e comentar, que aí é legal, né? Porque também, se não concordar, já pode falar também. Não tem... Também a discordância é onde a gente aprende mais, né? Porque a gente vai ter que pensar. Aliás, Kardec fala, questione, né? Questione.
Vamos lá, vou ler então esse, ó. Degeneração da alma, de acordo com o Espiritismo, não existe. É evidente que a felicidade é o objetivo do Criador, ou ele não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito que adquirido não mais o perde. O contrário seria a sua degeneração. A felicidade eterna é, pois, a consequência da sua imortalidade. Então, esse é o céu e o inferno, né, pela Kardec. Alguém quer fazer algum comentário dessa frase? Eu acho até bem complexa, né? Muito. Sobre felicidade. É difícil, né? É um termo que a gente não consegue entender muito, né? O real significado, né, da felicidade. Eu entendo aqui, depois, Elaine, na hora que você quiser, vai falando aí, não precisa, né? Mas Kardec já está trazendo a felicidade aqui como qualidade da alma e separando, né, como uma coisa adquirida na matéria. Porque se a gente adquirir felicidade na matéria, né, ela vai ser mais uma satisfação fisiológica. A felicidade real em si, que ele está trazendo aqui, ela só vai acontecer, né, quando eu der a contrapartida para o meu semelhante. Então, eu só vou ser feliz no núcleo familiar se a minha filha for feliz. Então, se a minha filha está doente e a minha esposa está lá passando a noite em claro para velar aquela febre alta, a felicidade dela vai ser concluída quando a febre passar. E isso exigiu sacrifício, isso exigiu a empatia, isso exigiu o envolvimento. Nós vamos ser felizes quando a gente educar verdadeiramente o filho, né? Na simbologia, por exemplo, de um diploma, mas todo o sacrifício do transcurso daqueles 20, 25 anos, 30 anos ali de jornada, lutando junto, quando o filho conquista aquela plenitude daquele trecho da vida, nós participamos dessa felicidade. E isso exige sacrifício. O sacrifício ali, ele acaba sendo... não pesa na balança, porque aí sim nós somos felizes. E olha o que ele fala aqui. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, que adquirindo não mais perde. O contrário seria a sua degeneração. Então, vamos pensar o contrário. Se eu brigo com a minha filha, se eu atormento ela, se eu deixo ela triste, porque eu quero exigir a minha moral externa na felicidade dela e não me preocupo com o que ela quer, e aquilo vai gerar patologia, vai gerar briga, vai gerar intriga, vai gerar discórdia, vai gerar discussão, mau humor, um monte de coisa, eu vou degenerando-me e degenero o meu semelhante num processo pedagógico no núcleo familiar. E depois isso vai se expandir para a relação de amizade, para a relação de cidade, relação de planeta, conforme a gente for tendo capacidade para gerir tudo isso. Então, eu vejo muito que Kardec já está colocando aqui a degeneração da alma uma responsabilidade nossa voluntária. Porque a hora... Eu entendi diferente, Arthur. Eu entendi outra coisa. Não, eu vou falar o que eu entendi. Por isso que diferente. É legal conversar. Eu entendi assim, olha, que ele fala que a degeneração da alma, na verdade, ela, de acordo, não existe, né? Ele coloca, não existe. Por quê? A felicidade é o objetivo, né, do Criador, e o nosso objetivo como semelhantes ao Criador, fruto do Criador. Então, nessa fala aí dele, eu entendi que é assim. Não, tá certo. Eu usei o termo errado. Não é degeneração. Seria infelicidade, né? Não, a infelicidade. Porque a gente errado. Não retrocede. Tá certo, tá se certo. você alcançou determinado eu quis falar degeneração, só para corrigir. Né? Tá certo.
você alcança determinado estágio, né, de evolução, Sim. aí você já tem essa felicidade também, porque você já está ficando mais próximo, né, do amor, acho que do Sim. amor divino, né? É. Então, conforme você vai adquirindo, você não perde, né? É isso que eu Sim, sim, entendi. é. Não, tá Você certo, tá ganha certo. isso, né? É. Eu quis fazer uma E outra essa é a abordagem, mas... felicidade aí, porque assim, essa palavra dentro da felicidade eterna, para nós ainda é tão abstrato que eu realmente É, não atinjo isso. é que Ainda é muito eu quis abstrato. falar isso, Melissa, porque se você falou da felicidade e infelicidade, né? Eu errei aqui Sim. no termo aqui o contrário seria se a gente A gente luta, não perde, né? O que a gente no adquiriu, caso né? de voltar para trás, nós não perdemos, né? Porque se nós sairmos no caso da degeneração, se nós fomos criados simples e ignorantes, nós saímos da nulidade, é o termo que eles usam, nulidade intelectual e nulidade moral. Então, se a gente sai do zero e eu andei um tanto em inteligência, mesmo o mais pervertido que eu possa ser, eu não volto, não tem como eu degenerar, né, nesse sentido. Eu vou me comprometendo, eu vou criando infelicidade, eu vou criando talvez imperfeição, mas não degeneração no sentido de retroceder evolutivamente. O que eu quis colocar é, quando a gente trabalha no mal, nós vamos construindo a nossa infelicidade, e Infelicidade, essa né? infelicidade vai gerando uma imperfeição, e aí nós vamos sendo o co-criador, né, das nossas dificuldades. Foi O nessa nosso sofrimento. O que nosso que a sofrimento. Agora, Elaine você ia falar? Eu vi que você meio que você ia falar e desistiu. A Elaine que está, né? Elaine, fala né? aí, Do Elaine. outro passo. Eu também entendi porque, como é Melissa, né? Isso. Então, eu entendi como você também, porque ele já começa com uma afirmação lá em cima, né? Dizendo que degeneração da alma não existe. Então, por mais aquilo que o Arthur falou, que a gente tem algumas atitudes infelizes, algumas atitudes até talvez imorais, mas o que nós adquirimos, nós não perdemos, né? Então, nós não retrocedemos, não degeneramos. O que nós podemos é acumular algumas faltas ou, né, ter aí depois uma consequência disso. Mas retroceder, não, né? Degenerar, não. Eu entendi como você, Melissa. Não, É perfeito. isso E aí. é isso mesmo, viu, Elaine? E é isso que a gente tem que entender. Por que da degeneração da alma? Porque nas outras propostas filosóficas, nós fomos criados perfeitos e por um erro degeneramos, estamos encarnados na Terra como queda. Então, essa degeneração como essa queda. Para o Espiritismo, isso não existe, porque nós não saímos do perfeito, nós saímos do simples e ignorante, né, Ellen? Isso, e também, como você falou, nas outras propostas filosóficas de doutrina, não tem o meio termo, né? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, lógico, nós sabemos que para o céu aqui ninguém merece, né? E aí é uma explicação. Nós adquirimos e aquilo é nosso, independente de algumas atitudes que nós vamos ter, aquele momento de bondade, de generosidade, de compaixão, já nos pertence, né? Mas eu vou ter lá depois, sei lá, no momento, uma atitude de mesquinharia. Isso não derruba o que eu já havia feito, o que eu já havia conquistado, né? E diferente, como você falou, que outras doutrinas já degenera. Você cometeu aí uma falha, às vezes até um crime, né? E aí acabou tudo. Tudo que você construiu até aquele dia não tem mais valor. E Já dentro foi para o inferno, né? A gente verdade, né? E a doutrina espírita não, né? Aqui, o que você adquiriu é seu, não se perde mais. Assim, não sei se é o correto.
E a estrutura, né? Porque como na estrutura que nós somos criados perfeitos, estamos na Terra por um erro e somos inclinados ao mal, eu preciso do intercessor para salvar. Então, por isso que a estrutura é fora da igreja não tem salvação, ou fora do Islã não tem salvação, ou fora da raça adâmica de Hitler não tem salvação, ou fora sei lá, do Egito não tem salvação. Então, todo mundo quer ser o detentor, né, de reconduzir o povo, ou aquele seu eleito, né, às verdades celestes. E aí a gente cria uma patologia gigantesca. Né? Os especiais, né? A gente vai falar dos especiais. Pode falar, Elaine. Fala aí. Essa busca aí pela Terra Prometida, né? Então, o foco é uma coisa só. E não é, né? Nós vamos, como o Arthur falou no começo, com erros e acertos, e a gente vai chegando lá, né? É o que estava aqui que a gente viu semana passada, né? Pelo pecado original, a natureza humana está submetida à ignorância, sofrimento, morte e inclinada ao pecado. Então, quando a gente tem essa estrutura completamente contrária ao espiritismo, nós vamos ter a degeneração da alma. Quando a gente tem a proposta de simples ignorante para a evolução eterna, nós não temos degeneração e nem queda, né? Nós temos outras coisas, mas nós nunca vamos perder até porque para mentir, para roubar, precisa ser muito sagaz, precisa ser muito astuto, precisa ser muito inteligente, né? E isso não se perde, né? A gente pode complicar a nossa vida, mas voltar para trás, isso não vai acontecer. A Gênese mosaica, né? Onde estava lá a bendita da criação, né? E do céu, do inferno, e todos esses conceitos que aí Kardec na Gênese vai refutando, né? Ao longo aí do livro. Dá para enxergar aí? Está enxergando aí, Crispim? A encarnação como castigo, de acordo com o Espiritismo, também não existe. Segundo um sistema, os espíritos não teriam sido criados para serem encarnados. Kardec fala na revista de 63. Reencarnando apenas quando cometem faltas. O bom senso repele tal pensamento. A encarnação é uma necessidade para o espírito que, para cumprir sua missão providencial, trabalha em seu próprio adiantamento pela atividade e a inteligência. Mas quando o espírito não faz o que deve, mas quando o espírito não faz o que deve, ter de recomeçar, né? Tá faltando. Tem que recomeçar a sua tarefa. Um escolar somente se forma depois de passar por todas as classes. São essas classes uma punição? Questiona Kardec. Não. São uma necessidade, uma condição indispensável para o seu adiantamento. Mas se por sua preguiça é obrigado a repeti-la, será isso uma punição? Passar naturalmente por elas é um mérito. O que é falso, fala Kardec, é admitir em princípio a encarnação como um castigo. Né? É mais ou menos a escola, a Elaine tem bastante experiência. Se você repete uma criança, porque ela não está acompanhando ou não irá acompanhar a próxima lição, ela não está voltando para trás. Ela simplesmente, quase que, podemos falar que ela estabilizou na quinta série, mas ela não regrediu para a primeira, né? E nem para o maternal. Ela simplesmente ela vai refazer para aproveitar o que ela não aproveitou na quinta série. E é nesse sentido bonito que o Kardec joga como exemplo, né? E nem é uma punição. Perceba, Deus não está castigando e nem retrocedendo ninguém, né? Nesse exemplo. E não tem, né? A gente ouve muito espírita falar assim: eu tô com meu marido é X, ele é assim, porque eu tô pagando os problemas aí que eu criei na vida passada.
E aí vira, bem de acordo com isso, parece que é um castigo, né? Ah, eu estou sofrendo isso porque na outra vida eu fiz tal coisa, né? Então você acaba encontrando muito disso ainda, né? Nas falas, que a gente ainda está encontrando a vida como se fosse um castigo, né? Nossa, eu estou sendo punido porque eu fui muito ruim no passado. Ou então, ou o contrário também, né? Ah, eu tô tendo coisas boas na vida porque eu sou ótimo, eu sempre fui muito bom, né? Mal me evoluída. E não é isso, né, que Kardec vem nos ensinar. Não tem nada a ver, né, com essas questões da gente ficar pensando dessa forma. E atrapalha, né? Olhando por esse lado, atrapalha muito a construção de um entendimento racional e de evolução, porque você acaba achando que você tem que suportar as coisas e não aprender com elas, né? Eu estou suportando esse problema, suporto, mas eu aprendo, né? O aprendizado não é somente suportar, né? O aprendizado é mais do que isso, é você tomar escolhas sabendo que você tem a liberdade, né? Se você quer separar, você tem liberdade de separar, se você quer ficar no seu casamento, você tem a liberdade de ficar. É uma escolha sua, não é um castigo, né, de uma vida passada que você fez alguma coisa. É uma escolha, você pode tomar isso como livre-arbítrio, né? Essa uma das coisas que eu acho que entra muito na moral autônoma e as pessoas confundem muito, né, hoje. Elas se debatem muito pensando que tem que suportar coisas e que são obrigações por faltas passadas. E será que tudo é obrigação por falta passada, né? A vida é um castigo, então? Alguém quer comentar a respeito disso? Alguém já ouviu essas falas ou se identifica com isso? Né? Eu ouvi bastante no meu centro. Ouvi bastante. Licença. Melissa, achei interessante o que você falou no início sobre uma certa época, várias épocas, né, da nossa história, onde não se tinha acesso, né, ao estudo que a gente tem hoje, e mesmo assim algumas pessoas tinham certos conhecimentos, né, sobre os ensinamentos que depois o Kardec trouxe para a gente. E aí, sobre a regeneração também, tem a ver, porque não tem sentido, né? Porque que Deus seria esse, né? Se ele é bom, por que ele nos castigaria? E qual o sentido da gente viver a vida, né? Várias encarnações, se não para evoluir, para aprender, né? E se nós retornássemos, regredíssemos, não faria sentido a gente adquirir a bagagem, que é o que a gente leva, né? Nas demais encarnações, e aí a gente vê, né, essas histórias, né, por exemplo, no Egito, né, como essas pessoas tinham a inteligência que eles tinham com o acesso restrito, né, à tecnologia que a gente tem hoje. Então, a gente, por exemplo, Exilados de Capela mostra para a gente, né, que veio uma raça, né, com muita inteligência de outras vidas, né, para auxiliar, para adquirir a moral e auxiliar aqueles espíritos menos evoluídos, né? Então, eu acredito que a moral, o sentido, né, da gente estar sempre reencarnando é esse, né? Está sempre adquirindo conhecimento, evoluindo, né? E sempre seguir o nosso caminho aí da pureza. Exatamente, você tocou nesse ponto do Egito e realmente, né? Os relatos que a gente vai ver no livro do Leon Denis, esse também A Caminho da Luz, né? Eles falam muito que a civilização do Egito ela teve
ela tinha um conhecimento espiritual muito grande, né? E chega a se falar que eles nem estão mais aqui, né? Que eles já acabaram a sua questão reencarnatória naquelas vidas, porque havia um entendimento bem amplo da espiritualidade, tinham muito conhecimento realmente, né? E agora, a gente não tem, né, esses dados claros, mas eu acredito que, olhando para trás e vendo o que foi passado do Egito para a Grécia, né, que a gente tocou na Grécia, a gente olha quanta evolução que tinha nesse povo, né? E realmente, onde ficou tudo isso, né? A pergunta que a gente sempre se faz, né? Por que que a gente perdeu esse entendimento? E tudo isso baseado nas experiências de vida reencarnatórias, né? Eles acreditavam que havia reencarnação, né? Em corpos diferentes, que a alma ela não morria, né? Tudo isso já estava lá, a comunicação com os mortos, né? O próprio culto, né? Ao morto, as questões todas que se fazia dentro dessa civilização, né? Como a gente vê o quanto eles davam de importância, né? A questão da vida após a morte, que eles iam lá se enterravam com todas as riquezas, né? Porque, de certa forma, muitos ouviam dizer, mas não compreendiam. E talvez é o que a gente ainda faz hoje, né? A gente ouve as coisas, mas não compreende e sintetiza de uma forma estranha, né? E acaba não conseguindo compreender, porque eu acho que evolução sem compreensão é meio difícil, né? Se a pessoa não compreender o que ela está fazendo, como é que ela vai realmente evoluir nesse sentido? Só o castigo evolui, né? Só basta ter a prova. Se você não compreende nada do que você está sofrendo, isso é suficiente, né? Isso faz você entender? Não, né? Eu entendo que a gente só vai evoluir no momento que a gente tem a prova, né? E ela é de uma forma aceita, mas também compreendida, né? A gente tem que compreender o que está sendo, o que a gente precisa realmente modificar, né? Isso já vem com a humanidade, né? Essa questão toda da alma, né? Existe algo além e do que realmente o homem quer, né? Atingir além daquela vida, né? Passageira, porque acho que todos, né? Sempre sentiram a vida como uma passagem, né? A morte estava sempre presente em todas as culturas. E isso, a pessoa quer buscar sempre um significado maior da vida, né? Esse questionamento, ele vem inerente com o ser humano, né? Sempre esteve presente. Daiane, quer falar alguma coisa? Não? E aí é legal, né, Márcia? A gente estava estudando, só para lembrar, o finalzinho do Livro dos Espíritos, e nós vamos encontrar nas questões finais que nós reencarnamos com escolhas voluntárias, né? Só vão ter duas condições que a gente não escolhe para reencarnar. Quando nós estamos lá no comecinho, que ainda a gente é muito ignorante, né? Então, a gente quase que reencarna automaticamente, ela vai sendo ali imposta pela lei, ou quando a gente degenerou muito, degenerou assim, não é a palavra, quando a gente desviou muito do caminho reto, é muito renitente no mal, e várias oportunidades foi dado, aí chega uma hora que pode ser cassado o livre-arbítrio para uma encarnação imposta, mas imposta para aprender. Mas na sua grande maioria, para todo mundo que está evoluindo, quando a gente chega do outro lado, né, esse é o exemplo que a espiritualidade usa, né, e a gente vê as faltas que cometemos, nós pedimos novas provas. Inclusive nas respostas, se você voltar lá, Márcia, é legal isso, porque a gente vai desmistificar esse castigo. A maioria das pessoas, nos diz a espiritualidade, pedem provas sem muita regalia,
mas prova com restrições, para que eles possam realmente aprender. Então, essa lucidez, essa consciência que nós vamos adquirindo ao longo das nossas vidas, e a gente vê o erro e o equívoco, e aí nós pedimos do outro lado. Então, como nós estamos pedindo do outro lado, é o que a Melissa estava abordando. Não é um castigo se eu escolhi do outro lado passar por uma prova numa vida por determinada situação para eu retirar um aprendizado. E aí, então, não tem castigo, tem uma escolha voluntária. E aquela escolha, quanto mais difícil é a prova, né, eu tenho que estar preparado, eu tenho que dar conta, porque senão a espiritualidade não vai deixar. Né? Às vezes o Chico até brincava, lá tem alguns relatos, olha, o cara chega lá, ele vê tanta burrada, fala, eu quero voltar sem isso, sem aquilo, fala, não, Carmen, tem até brincadeira, volta só como médium aí, para a gente poder ir resolvendo as coisas, né, devagar. É o que está lá no Antigo Testamento. Deus não quer a morte do ímpio, quer o arrependimento. E o arrependimento... Na verdade, não é... Perdão. Pode falar, pode falar. Na verdade, não é castigo, né? São consequência dos nossos próprios atos. É que nós não temos a nítida lembrança, né? Sim, mas o que nós estamos tentando colocar, Márcia, é até um pouquinho a mais que isso. Ela é uma consequência do ato, mas a reparação, né, quando você tem o arrependimento, que eu vi que eu prejudiquei meu pai. Eu vou reconhecer isso. E aí, eu vou trabalhar para refazer essa desarmonia que eu criei. Então, ela não é nem um castigo e nem uma punição. É um ato voluntário de eu voltar para o bem, um retorno sincero ao bem. E isso, se nós compreendermos o que a espiritualidade está trazendo, a nossa visão no mundo passa a ser um pouco diferente. Né? Porque senão nós somos inclinados pela nossa cultura e os nossos resíduos de achar, puxa, isso eu estou pagando, isso eu tenho que sofrer para Deus me olhar, então eu vou fazendo um autoflagelo. E quando eu faço um autoflagelo mental, eu abro brecha para o processo obsessivo, para a depressão, sabe? O processo de culpa, e ficar remoendo isso, em verdade, não resolve o problema, porque o problema resolve com Jesus. Um gesto de amor cobre multidões de pecado. Então, não importa o que eu fiz o ano passado, não importa, né? Vamos usar o exemplo. Eu xinguei a professora lá, maltratei ela, né, na quinta série. Aí eu vou fazer a quinta série de novo. Bom, eu já compreendi que eu errei. Então, eu vou trabalhar diferente isso. Né? Então, a minha percepção e a minha posição no mundo muda. Né? E é isso que é um pouco difícil de a gente entender. Porque senão a gente arrasta como a coisa é um karma, a coisa é um castigo. Eu tenho que aguentar até no fim. Eu tenho que aguentar por dever, por responsabilidade de filho. Eu tenho que ser submisso, mas raciocinando. E não uma coisa que eu vou receber, eu vou se autoflagelar para poder receber uma graça divina. Olha, então eu vou sofrer, aí Deus vai me salvar. Né? E, na verdade, eu não me transformei internamente. Então, se eu ficar lá 10 anos não nem lar, com essa cabeça, eu vou lá, estou só fazendo autoflagelo, mas, em verdade, as pequenas coisinhas eu não me modifiquei. Então, eu fiquei me castigando, achando que o processo eu ia quitar com Deus, e não me transformei internamente, e deixei de fazer o bem. Então, né, não sei se todo mundo concorda, eu estou abordando um pedacinho aqui, né, que é uma coisa, não é tão simples. Né? Na prática, a gente complica demais por esses resíduos que nós trazemos. Né? Não sei se... E como que uma consciência tão culpada, né? Porque, convenhamos, se você se acredita o pior dos piores, porque você está passando uma dificuldade, um problema, uma provação, como você vai conseguir se restabelecer, né, para realmente modificar a sua situação se você só está se culpando e se flagelando, né?
Se a gente não tiver também esse olhar carinhoso com a gente, porque não é só ter carinhoso com os outros, né? A gente acha que tem que fazer perdão para com todos, né? Mas muitas vezes com a gente mesmo a gente é carrasco. E aí, como é que você vai conseguir se melhorar realmente, se modificar, olhando só para baixo, né? Com o sentimento de culpa, inferioridade, né? Um sentimento muitas vezes autoagressivo e punitivo. Ai, Deus está me punindo porque eu fui péssimo. Eu estraguei a minha vida na outra vida que eu não sei nem qual foi, né? E é isso, você não sabe nada da outra vida, mas você está achando que você foi péssimo. Isso não é uma relação positiva com Deus, né? E nem positiva com você e nem com o universo, né? Você está se penalizando e se punindo diariamente. Então, as dificuldades, elas são inerentes, né? Em todas as civilizações, a gente vai lendo e vendo que há essa questão do sofrimento, porque a reencarnação tem a ver com isso, né? Com provas, com questões que você vai aparando através das dificuldades. Mas não é para você olhar para as dificuldades, eu entendi assim, com pesar e já se colocar como, né? Eu sou o cretino que matei alguém na outra vida e por isso sofro tudo aqui, e é isso a minha vida, né? Ou então aquela pessoa que se acha merecedora. Nem um extremo, nem outro, né? O entendimento de Kardec, eu acho que é bem nisso, para a gente poder Acho que seria legal ser também racional, né? dar uma linkada na felicidade e infelicidade. Legal. Porque o fato de eu não ter uma perna ou um braço, né? Ou eu estou na idiotia, mas se o meu espírito está em harmonia com o Criador, eu posso, mesmo nas dificuldades, né? Nos sofrimentos físicos, eu posso ter uma paz de espírito e posso trazer uma felicidade espiritual. Se a gente lê a obra do Gigante Deitado, por exemplo, nós vamos ver isso. Ele consolando tetraplégico, consolando pessoas que estavam ali com todos os órgãos sadios, aparentemente, mas recarregando uma infelicidade muito grande. Então, o que nós temos que entender aqui é que castigo ou essa degeneração física, ela não está ligada com punição e castigo de Deus, né, necessariamente, mas como provas escolhidas por nós para despertarmos potencialidades da alma que às vezes a riqueza não vai conseguir trazer. Então vai ter hora que eu vou escolher uma situação um pouco mais sofrida, materialmente falando, sem recurso financeiro, às vezes com uma limitação física, porque eu preciso desenvolver uma potencialidade da alma que vai me trazer uma felicidade que ela aparentemente parece castigo, parece sofrimento, parece punição, mas o que a espiritualidade está tentando dizer, olha, se vocês precisam desvincular. O espírito é uma coisa e a vida física é outra. Não misture as coisas. Nós não vamos ter felicidade na carne. Nós vamos ter prazer. Nós vamos ter dor. É inerente à encarnação. Isso não quer dizer que eu sou infeliz, porque senão nós vamos confundir. Jesus, né, sofreu, né, essa infelicidade toda, porque nós podemos encarar a encarnação do Cristo como um sofrimento, né? Tem umas teorias, não? Olha, ele demorou não sei tantos anos para poder fazer o processo parece uma coisa assim. Se Kardec traz dentro da literatura que o perispírito do espírito evoluído, ele pode se transformar na velocidade de um relâmpago, e de repente a gente fica criando um monte de coisa, como se quisesse arrastar a coisa para um sofrimento odiento. Então, o que nós estamos colocando aqui são questões para a gente pensar, né? Longe de encerrar uma verdade, mas olha, o que a espiritualidade está querendo dizer com isso? O que Kardec está falando aqui, ó, revista Espírito 63. O que é falso é admitir, em princípio, a encarnação como um castigo.
Por quê? Gente, vocês Né? ouviram a questão da pandemia castigo? Né? Não tem essa fala aí de muitos espíritos e não sei o quê, que a pandemia é um castigo, porque a humanidade precisa melhorar, e realmente isso é real. A gente, né, dentro do conhecimento espírita que a gente está podendo estudar, né, e rever esses conceitos, a pandemia seria um castigo, né? Então, as pessoas estão sendo castigadas por Deus, né, porque fizeram alguma coisa no passado, sei lá o quê, ou é uma reação, de repente, daqui do agora, né? Da irresponsabilidade ou da responsabilidade, não é das ações, talvez, presentes? Será que isso estava no plano, um plano que tem que acontecer assim? Ou pode ser apenas uma questão da vida aqui, atual, né? Que a gente tem que vencer certos obstáculos para evoluir e não ser castigo nenhum, né? Não, isso é muito difundido também, né? A gente vê muito essa fala, vê mensagens sobre isso, como a pandemia sendo um castigo, e as pessoas ou melhoram, ou sei lá, né? Vão para um umbral, ou vai qualquer uma coisa assim. Tipo assim, melhora, vai ou racha com a pandemia, né? Como se isso fosse, né? Acabou a pandemia, tudo se resolveu, né? Não, as pessoas compreenderam ou estão compreendendo, gente, né? Um processo evolutivo não é uma coisa de um dia para o outro. A pandemia não vai resolver também, né? Isso é dentro, eu acho, muito dessa questão do castigo. Vai, Elaine. Não, eu penso exatamente assim, né? Que a pandemia é só a reação de alguma ação. E que lógico que ela vai sim trazer, né, algum salto, algum conhecimento, mas não que ela vai ser um marco divisório, né, de avaliação. Eu até comentei ontem com o Zé, o que nós estamos vendo, né, nessa pandemia. Infelizmente, né, como nós começamos falando do dinheiro, do poder, pessoas usando isso não para o seu crescimento, para a sua evolução, muito pelo contrário, né? Para a sua, não degeneração, mas assim para o seu atraso, para ficar estacionado. Ainda eu brinquei, eu acho que a pandemia é a peneira que está separando o joio do trigo, porque às vezes nós temos notícias de coisas absurdas que eles estão usando a pandemia como desculpa para acontecer. As altas do preço, a questão de busca de dinheiro, de poder, né, para isso. Mas ela não é um castigo, né, de jeito nenhum. Porque, como nós já vimos lá, que o Arthur falou, hoje Deus não castiga. E se ele estivesse mandando isso como castigo, estaria derrubando uma das suas leis. Então, não. É o nosso mais uma lição e logo uma seleção própria. É uma oportunidade, né? Uma oportunidade, sim. O que é bem importante nós entendermos é o que nós também estudamos no finalzinho do Livro dos Espíritos. Deus regulamenta todos os nossos atos por leis. Né? E isso então, aqui, nós estamos estudando aqui, ó, Deus não está castigando diretamente. Deus não faz isso. Nós podemos, aqui, prejudicar o outro, né? Nós podemos fazer que o outro sofra. Nós podemos aprisionar o outro, podemos até matar fisicamente o outro, né? Não devemos, né? Na lei de Moisés, não matarás, não roubarás, não, né, desejarás. Na lei do homem mata, 20 anos de prisão, rouba, 5 anos. Então, assim, tem uma diferença, né? Mas o que nós estamos falando aqui, sempre para olhar, olha, a teoria do Espiritismo Deus não está agindo em detrimento do Ravasi ou prejudicando o Arthur ali, como se ele estivesse ali monitorando e dando uma chicotada num, soltando um raio no outro. É essa visão
que nós precisamos estar bem claro para que a gente possa ir construindo esse Deus que ainda é difícil para nós compreendermos. Então, a primeira ressignificação que Kardec está num esforço, olha, Deus não é aquele Deus, né? Ele é outra coisa completamente diferente do que vocês estruturaram no imaginário coletivo. E esse imaginário está trazendo dor, está trazendo sofrimento, está trazendo dissabor e está trazendo compreensão equivocada. Então, nós precisamos realmente, né? Agora, que a gente, um vai aí prejudicando o outro, como a Elaine colocou, claro, é inerente a nosso desejo, porque o nosso interesse ainda é o prazer, o nosso interesse é fisiológico. Então, eu não estou preocupado nem com Deus e nem com a alma, eu estou preocupado se eu vou juntar um dinheiro ano que vem. E aí, a consequência, eu não estou preocupado com isso. É isso que o Espiritismo está tentando. Olha, cuidado, porque vocês não degeneram, mas a gente complica a nossa estadia, né? E a gente pode prolongar o nosso sofrimento. E isso é o problema. E é esse o alerta, né? Olha, nós temos tudo para trabalhar para o bem, nós temos tudo para avançar. E nós temos que compreender que, por mais mal que nós nos fizermos, sempre vai resultar um bem disso tudo. E cabe a cada um de nós, né, entendermos o que está acontecendo. Então, está chovendo um monte de nuvens virais, fisiológicas, né? Mas também está um monte de nuvens psíquicas, que nós podemos absorver ou não, dependendo como a gente encara. Ah, eu estou morrendo de medo de morrer. Bom, já é um agravante, né? A imunidade já foi lá para baixo. Bom, eu acredito em Deus, mas eu tenho um pouco de dúvida. Olha, eu acredito no meu anjo da guarda, mas mesmo assim, né, vamos fazer... Então, a gente fica ainda nessas declinações, né? A gente declina para a verdade, para a inverdade. Então, o trabalho aqui nosso é tentar compreender e evoluir, sem dor, né? Porque o Consolador, é isso que é bacana, né, Elaine? A gente conversa isso. O cara pinta o terrorismo. Bom, mas não é o Consolador? Se é o Consolador, a coisa não pode doer tanto, né? Ela tem que ter muito mais benefício do que malefício. Então, o nossa lente ainda, como diz a espiritualidade, nós só pintamos o inferno de Dante, nós só pintamos o inferno físico, porque é o que nós damos conta da nossa sensibilidade ainda muito embrutecida, né? Mas estamos caminhando. Alguém quer ler aí? Tem aí. Para a gente acabar esses dois aqui, e aí semana que vem a gente entra no espiritualismo, né? Espiritualismo. Que aí a Ju já dá uma boa noção para a gente, aí a gente só conversa no final. Aqui é uma sequência, né? Nós estamos falando aqui que degeneração da alma não existe, que encarnação como castigo não existe, e que queda pela culpa, de acordo com o Espiritismo, não existe, né? Na mesma linha de raciocínio. Haveria queda, Kardec vai comentar, somente na passagem de um estado relativamente bom a um pior. Ora, o espírito sendo criado simples e ignorante, que é aquilo que eu tentei falar lá atrás, está em sua origem num estado de nulidade, zero. Zero de moral e zero de inteligência. Se não faz o mal, não faz também o bem. Não é nem feliz e nem infeliz. Olha como ele joga aqui, Melis, a felicidade na ação do bem e a infelicidade na ação do mal. Por isso que eu quis dizer lá que eu errei, é que eu estava tentando explicar a felicidade e infelicidade. Né? Então, essa coisa, ela é muito importante, porque a felicidade está na nossa mão. Quando eu vou deixar de ser infeliz? Quando eu quiser, não é quando Deus me proporcionar. Quando eu parar de ficar pondo caraminhola na minha cabeça, quando eu parar de agir no mal. Ah, Arthur, mas como que eu vou parar de agir no mal? Bom, cada um é que pensa aí, né? A hora que vier uma vontade de xingar, você vê se xingar é bom ou ruim.
e aí toma a decisão e executa o ato. Na hora que nós vamos aceitar uma propina, nós vamos ver se é bom ou ruim. E a gente toma uma decisão e executa o ato. Agora, a consequência, ela vai ser inerente à semeadura. Por isso que Jesus falou, ó, a lei, ela é livre. Planta o que você quiser, mas vocês vão colher. Então, isso não é um determinismo maligno. É uma lei que Deus está regulamentando os nossos atos por lei. Se eu infringir a lei do trânsito e o governador que fez a lei, é o governador que me pune ou é o agente? Né? É o agente do trânsito que vai lá me dar a multa. Né? Então, nós precisamos pensar nisso. Né? Deus está fazendo leis boas, que quando a gente infringe, nós nos tornaremos infelizes. Não é por castigo, nem por culpa, nem por queda, é simplesmente não compreendemos. Então, pela ação, né? A gente age sem consciência no começo, né? E sem responsabilidade. Por quê? Porque eu vim zero, nulo, de moral e de intelectualidade. Então, nada tenho, nada posso perder. Como é que eu vou perder alguma coisa que eu não tenho? E não posso retrogradar. Como é que eu vou para trás? Eu vou para trás do nulo? Não tem jeito. Então, sua responsabilidade começa apenas no momento em que se desenvolve nele o livre-arbítrio, que também é uma outra coisa diferente das outras religiões. Para as outras crenças filosóficas e religiosas, nós temos o livre-arbítrio na sua totalidade, porque nós fomos criados perfeitos. Então, nós somos muito responsáveis pelo ato. Um ato errado, eu caio em queda, em culpa, em degeneração. Para o Espiritismo, o livre-arbítrio ele só vai começar a desenvolver quando eu desenvolver a intelectualidade. Aí eu vou ter opção de escolha. Primeiro eu estou só experimentando. Eu vou tomar uma bebida. Para mim, essa bebida é boa ou ruim? Quem que vai avaliar? Sou eu. Um ato errado vai me levar ao castigo, à queda, eu vou ter que reparar? Não. Então, experimentar o erro não significa que nós estamos em erro. Agora, fazer do erro voluntariamente um hábito desregrado, aí começa a responsabilidade. Então, eu já estou roubando porque eu estou matando uma pessoa, no caso aí do exemplo, né, do cotidiano, eu desviei um dinheiro que não foi para salvar a vida, foi para o meu benefício próprio. O interesse é próprio. Bom, eu vou ter uma responsabilidade, eu vou sentir uma infelicidade, mesmo que agora eu estou fazendo de tudo para me enganar, né? Mas a consciência cobra. Então, essa responsabilidade ela só vai começar no momento que se desenvolve nele o livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência, é intelectual e racional. Por consequência, o mal que poderá fazer mais tarde, abusando das faculdades que lhes foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência de um mau caminho que compreendeu a partir desse momento. Então, por isso que a gente às vezes fala assim, olha, nós estamos construindo a nossa imperfeição. E imperfeição no sentido da infelicidade. Porque se eu escolhi um mau caminho, eu vou receber já na hora a tristeza, porque eu fugi da casa do pai, eu fugi da seara que ele programou, né? Então é nesse sentido que a gente vai vendo aqui. E aí aqui tem eu vou deixar para vocês comentarem, né? Mas só para a gente finalizar, tem aqui os 4 evangelhos de Rustang. O que ele traz na sua estrutura dorsal? A mesma estrutura da religião católica, por exemplo. Né? Olha, nós somos criados perfeitos e estamos encarnados como culpa por um erro cometido. E só reencarna aquele que pecou, que errou. Né? Então, é um complicador porque Rustang ele vai propor uma teoria que para Jesus reencarnar, ele não reencarnou. Ele viveu num corpo fluídico, porque um espírito puro não pode reencarnar, porque só reencarna
quem tem culpa. Então, aí vira uma lambança, né? Que quem quiser ler, nós vamos estar divulgando os 4 evangelhos para poder pegar, baixar tudo no site. O site já está funcionando, Espiritismo para Todos. Nós vamos começar a colocar todos os materiais lá, e é só cadastrar, entrar lá, está tudo de graça, né? E tem mais estudos lá também sendo promovido. Não é uma casa espírita, é um site virtual onde várias pessoas que quiserem estudar estão. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo esse estudo e a Juliana e o Satiro estão coordenando o Céu e Inferno. Então, no nem mesmo. Céu, nem Inferno. Nem Céu, nem nem Inferno. Céu. Isso. E então, o que o Rustang vai falar? A encarnação no reino animal e nas espécies intermediárias é uma necessidade, e não um castigo resultante da falta cometida. Também para o espírito formado, que já tem inteligência, independente, consciência de suas faculdades, consciência e liberdade de seus atos, livre-arbítrio, e que se encontra num estado de inocência e ignorância. A encarnação, primeiro em terras primitivas, depois nos mundos inferiores e superiores, até que haja atingido a perfeição, é uma necessidade e não um castigo. Aqui não, eu inverti aqui, né? Uma não, pergunta, né? Aí ele fala, não. Ele fala que a reencarnação humana não é uma necessidade, é um castigo. Então ele afirma, né? Ele estava perguntando aqui. É um castigo. Isso está dentro da obra, né? Não. Essa teoria aqui está falsa. A encarnação humana é uma necessidade e um castigo, completamente contrária à afirmação de Kardec de 63. Né? Então, já o dissemos, porque ele já vem falando isso na obra. E o castigo não pode preceder a culpa. Quer dizer, ainda ele põe castigo e culpa. O espírito não é humanizado. Também já o explicamos. Antes que a primeira falta o tenha sujeitado à encarnação humana. Só então ele é preparado, como igualmente já o mostramos, para lhe sofrer as consequências. Então ele está trazendo aqui castigo, ele está trazendo culpa, ele está trazendo a sujeição à encarnação humana, aquele que fez a primeira falta. Então são essas simbologias, esse imaginário, né, que está estruturado com o materialismo, com o dogmatismo, né? Dessa proposta de nós sermos criados perfeitos, né? E isso é uma confusão, porque tem se estudado os 4 evangelhos de Rustang no movimento espírita há muito tempo. Tem muitas casas espíritas que estudam isso, até hoje, não é? E não leem o evangelho. Ele não lê o Evangelho segundo o Espiritismo, eles leem os 4 evangelhos, que os 4 evangelhos são João, Marcos, Mateus e Lucas, que ditaram essa obra, por isso 4 evangelhos. Né? Aí a gente vai ver também o capítulo 2, fala sobre Deus, vai falar sobre todas essas questões, né, o que é o amor de Deus, né? Que incompatível com essa questão do castigo, né? E o bem e o mal também é um capítulo, que é o capítulo 3 da Gênesis, que também vai abordar esses aspectos, né? Que aí a gente vai retomar esse raciocínio também de forma mais profunda para a gente poder entender melhor, né? As diferenças aí do que é uma questão de castigo e do que realmente Deus propõe, né? Porque se Deus é amor, né? Como é que Deus é amor, ele vai infligir, né, a humanidade castigos, penas e culpas, né? Se a gente mesmo que não é, né, evoluído assim como Deus, a gente não iria fazer isso com o filho, porque Deus faria conosco, né? Uma reencarnação apenas como castigo, né, para sofrimento, né, sem sentido nenhum. É isso aí. E aí, tem alguém que quer comentar alguma coisa para a gente fazer o encerramento? Ficou alguma dúvida? Vai, né? Fala aí, rapaz.
A gente estava meio preocupado com o tempo, mas não tem muito problema. O bom nós estamos tentando dar essa introdução no início da obra para dar uma nivelada, para a gente entrar realmente o primeiro capítulo vai ser bastante interessante, que ele vai apresentar as 62 pilastras dos caracteres da doutrina espírita, que vai passar tudo isso que nós estamos falando, né? E isso vai ser muito importante para a gente poder dar uma situada e tirar dúvida também, né? A semana que vem, Arthur, eu acho que a gente vai fazer esse resumão com a Ju, né? Que ela vai dar uma introdução, e talvez a gente nem precise ler os slides, né? Sim. Do Espiritismo Racional. Aí seria legal se o pessoal pudesse já ler os slides e trazer a dúvida, né? Porque a Ju é uma especialista aí da psicologia. O que a Melissa está falando nós temos a Juliana, que é uma psicóloga, né, de São Paulo, e ela tem estudado espiritualismo racional. Bastante. Então, a Melissa vai tentar falar com ela. Ela começa o estudo dela às 8 na terça-feira. Então, nós vamos ver se ela topa. A gente começa às 7 horas, né? Nós começamos um pouquinho mais cedo, e aí ela vai até às 8, depois a gente bate um papo, e ela dá essa introdução. Então, se ela topar, semana que vem, eu ponho no grupo. Ela topa, viu? Falei com ela falou que semana que vem está tranquilo. Só ver o horário que ela pode, a gente, né? Passa. Pode e aí o que a Melissa está falando? O material está no grupo, dá uma lida, né? São poucos slides, e aí a gente bate um papo com ela, e se precisar ali, a gente pode tirar dúvida também, né? E já fica quase que encerrado, né? Essa outra etapa ela acaba fazendo para a gente, né? Ok? O Crispim está quietinho, o Marcos Bassi não fala nada. Eu não vejo a carinha de ninguém, não conheço, e todo mundo se conhece. Eu acho isso injusto. Todo final da aula eu vou falar, olha, eu só estou conhecendo agora a Elaine e o Ravazzi, que é isso. Gente, e a Márcia tem a voz dela. Apareçam, a Márcia a gente conversa, o Crispiniano está silencioso, a Edicleia silenciosa e o Marco também, né? Nós temos pessoas silenciosas e sem carinhas aí. Gente, apareçam, porque, pelo visto, né, vai demorar ainda para vocês voltarem presencialmente, infelizmente, né? Oi! Olha lá, olha o Marco. Tudo bem, Marco? Prazer em conhecê-lo. Legal conhecer vocês, viu? É um prazer. O Crispiniano silencioso, né? E a Edicleia também. A Márcia, eu acho que ela já se apresentou no primeiro dia, eu vi a carinha dela assim, passando. Passou rapidinho, Márcia. Isso vai demorar ainda um pouco, né? Eu tenho uma criança que não para, então vira e mexe, ele vem, ele fala, ele faz alguma coisa, então é mais ou menos por isso que eu não... fica tranquila, eu não fico abrindo muito a câmera. Estamos acostumados com cachorro, né? Os participantes, o pessoal leva o cachorro, depois o cachorro... mas normal, tem cachorro também aqui. Fica tranquila, tá todo mundo em casa, normal, barulho é o cachorro, a criança. Esse é o legal, né? O gostoso a gente poder se conhecer, né? E dividir esse tempo junto. Eu vou parar a gravação aqui